Louvado. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia. Irmandade, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Toda honra, toda glória a Jesus. Meus queridos, aqui na palavra de Deus, no capítulo 22, fala sobre a conspiração contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim, primeiro verso: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimo, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Aonde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-lo até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Aonde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei o preparativo. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Vamos até aqui, irmãos, depois nós entramos na ceia do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, vejamos aqui nesse primeiro verso do capítulo 22, e diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimo, chamado a Páscoa. Então, queridos, precisamos aqui entender que nesse tempo aqui, né, irmãos, a festa dos pães ázimos e a Páscoa era praticamente a mesma coisa, tá bom, irmão? Quando se fala pães ázimos, a Páscoa, é a mesma coisa para os judeus. A Páscoa, o que significava a Páscoa para os judeus, né, amados? Nós sabemos que era uma ceia que comemorava a noite em que o anjo da morte, vocês lembram lá no Velho Testamento, que o anjo da morte passou sobre a casa dos judeus, lá no Egito. Vocês lembram que foi a última das pragas que o anjo da morte passou. O povo de Israel, o povo do hebreu, foi avisado divinamente que eles colocassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria e iriam matar todos os primogênitos. Porém, aquele que tinha o sangue nas ombreiras da porta, o anjo da morte não poderia entrar nesta casa porque estava protegido, né? Então vejamos aqui, irmãos, nessa passagem da palavra do Senhor, que então isso lá no Egito, estou falando, né, irmão? E então vejamos, vamos conferir isso no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo, está no 1 ao 14. Vamos lá. Para vocês verem, nós estamos falando da Páscoa. Jesus também comemorou a Páscoa, irmãos. Vejamos aqui Êxodo. Glória a Deus. Veja que o Senhor Jesus, ele também cumpria, ele não veio, como foram perguntar para ele se ele veio abrogar as leis de forma alguma, ele veio as cumpri-la. E olha aí uma das passagens que Jesus fez, né? Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 14, vocês vão encontrar aqui a instituição da primeira Páscoa. Então, como nós estamos falando da Páscoa, eu vou mostrar aos irmãos aqui
é a primeira Páscoa que os hebreus vão fazer. Diz assim, olha, Êxodo capítulo 12, do 1 ao 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, quer dizer, eles ainda estavam na terra do Egito, e o Senhor fala com ele e fala assim, ó, esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, os 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis com a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras e os guardareis até o 14º dia do mês, e todo o juntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que a comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Não comerás dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com as suas presuras. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis ao fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor e naquele sangue vos será, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo, eu o sangue passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dias vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações celebrarei por estatuto perpétuo. Até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então vejamos aqui, irmãos. Glória a Deus. Vejamos aqui, voltando então para Lucas, nesse capítulo 22, verso 1, agora nós entendemos o que era a Páscoa, a libertação ali dos judeus, e vejamos ali também que o Senhor, a morte não chegaria até a casa deles. E todos os anos, de geração em geração, eles iriam celebrar essa Páscoa, vendo quão poderoso é a mão do Senhor para libertá-los dessa escravidão. E o Senhor Deus fez juízo, glória ao nome do Senhor Jesus, sobre, glória a Deus, ao povo do Egito. Também nós podemos ver isso, irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 23, também tem a referência sobre esse assunto. Levítico, capítulo 23, glória a Jesus. Vejamos bem aqui, irmãos. No versículo 5, deixa eu confirmar. Glória a Deus. Aleluia. Veja bem aqui, ó. Nós vemos aqui de novo sobre a Páscoa. Eu vou até ler aqui a passagem. No versículo 4 do capítulo 23 de Levítico também fala sobre a Páscoa. Ó, essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei ao seu tempo determinado. Qual é? No mês primeiro, aos 14 do mês pela tarde, a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Tá vendo? E aqui, irmãos, falei, o 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então, era consequência ali, tá? Um seguindo o outro, tá? E assim, ele
Diz aqui no 7 que no primeiro dia tereis a santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas os 7 dias ofereceis a oferta queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação e nenhum trabalho servil fareis. Então veja como que foi aqui a representação da Páscoa, louvado seja Deus. Então, irmãos, essa festa, né, que está aqui, nós vemos aqui a festa dos pães ázimos, ela durava uma semana, conforme eu li agora para vocês no livro do Levítico que está aqui escrito, né? Ela durava uma semana e vinha logo depois da Páscoa. Depois de uma semana de festa desse pão ázimo, vinha logo a Páscoa, que aí depois vocês podem ver no livro de Levítico mesmo, 23, aí vai do versículo 6 ao 8. Glória ao nome do Senhor Jesus. E essas festas, ela era comemorativa do mês correspondente quando? Entre março e abril. Então, glória a Deus. Era nessa época que se comemorava a Páscoa. Bom, Jesus, agora voltando para que vocês já entenderam porque a Páscoa, às vezes, irmão, tem pessoas que falam assim, mas o que que significa a Páscoa? Tem muitos crentes que não entendem isso, né, amados? Mas essa aqui você vê foi a libertação do povo do Egito, do povo de Deus, da escravidão do Egito, né? Ali, quando o Egito estava com eles ali, escravizando mais de 400 anos. E o Senhor, com a mão poderosa, tira. E aí você imagina a alegria desse povo. Agora, irmãos, transferindo para nós aqui, vocês têm ideia a alegria que Cristo vai nos dar no dia dele tirar nesse mundo, desse mundo de escravidão, esse mundo cheio de pecado, de trevas, um mundo pecaminoso. Irmãos, se vocês olhar pelos olhos espirituais, nós vemos assim coisas terríveis que só Deus para nos dar força e poder, irmão, para nós suportarmos tudo isso. Porque se não fosse Jesus, irmão, nenhum de nós aguentaríamos. Hoje, graças ao Senhor, nosso Salvador Jesus, dando o Espírito Santo para que entrasse em nossas vidas, está dentro de nós, ele nos dá poder, força, autoridade para repreender todo o mal e também expulsar o maligno em nossa vida, como diz a palavra em Tiago. Submeteis a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. Se não fosse o Senhor nos dá o Espírito Santo, irmãos, hoje eu não sei o que diria como nós seríamos, mas com certeza a nossa vida mudou. Hoje temos Cristo, a autoridade divina, celestial, poderoso sobre toda a face da terra e também dos céus. Ele é divino. Você está feliz por servir esse Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode em nossa vida? Louvado seja Deus, né, irmãos? Então, nós temos que dar muito, mas muito glória ao nosso Senhor. Oh, glória a Jesus. Só um minutinho, irmão. Deixa eu só ligar aqui o ventilador um instante, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus de eternidade. Aleluia. Meus amados, glória a Deus. Vamos voltar. Glória a Jesus. Então, queridos, amados, nós vemos aqui então na palavra do Senhor a Páscoa, eu creio que todos já entenderam. Agora, no versículo 2, nós vemos aqui, irmãos, que os principais sacerdotes e os escribas, eles andavam procurando como matar o Senhor. Eles estavam procurando um jeito, uma conspiração para tirar a vida do nosso Senhor Jesus. Mas eles temiam o povo, então eles tinham esse medo. E vemos aqui, então, que já no terceiro verso mostra que entrou, porém, Satanás em Judas. Então, o diabo entrou no coração de Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, Judas Iscariote, e que era, o qual era do número 12. Então, Judas Iscariote, ele era um dos discípulos do nosso Senhor Jesus. Irmãos, como é que o diabo foi entrar
em Judas, se Judas estava servindo a Jesus, estava muito próximo de Jesus, ele conheceu todos os ensinamentos do Senhor Jesus, junto com as missões dos 11 discípulos, porque ali tem a missão dos 12 discípulos, que é Lucas capítulo 9. Judas Iscariotes expulsou demônios, Judas Iscariotes curou enfermos, levou o reino do evangelho. Como é que Satanás veio entrar em Judas aqui? Então, meditamos isso, né, amados? E isso nós temos que tomar muito cuidado e vigiar, porque o inimigo pode entrar na vida de qualquer crente, irmãos. Como assim, irmão Júlio? É simples. Veja que Judas, ele tinha se corrompido. Judas, ele cuidava da bolsa que tinha o dinheiro ali, que ofertavam para ser suprido a necessidade dos pobres. E numa das passagens da Bíblia, Judas ele subtraía esse dinheiro, ele subtraía para si aquilo que era para atender a necessidade dos discípulos e também do povo. Judas ele tirava uma parte para ele. Então ele era ladrão, ele estava roubando. Deu para entender? Porque se ele está subtraindo, ele está colocando a mão naquilo que não era dele. Aí o que, que acontece? Satanás viu, porque o diabo não pode, ele não tem poder de sondar a mente de um homem e nem o coração do homem, que é a sua alma, ele não tem esse poder. Mas ele pode observar através dos atos que o homem faz, ou a mulher. Então, irmãos, ele observa quando uma pessoa é fofoqueira, é um vaso dele, muito fácil para ele usar. Ele observa quando uma pessoa é invejosa, também é um vaso dele. Então, veja, vocês lembram que Jesus, em Marcos capítulo 5, ele diz assim, que os fariseus foram lá falar com ele, dizendo, mas por que os seus discípulos não lavam a mão quando comem? Jesus deu uma explicação para eles, que o que entra no ventre não contamina o homem, mas o que sai do coração do homem, esse contamina o homem. Qual é? O adultério, a inveja, a, a porfia, o homicídio, né? E tudo o mal que está dentro de um coração do homem é que contamina o homem. Então, o inimigo percebeu que Judas tinha essa contaminação. Judas, ele tinha um coração inclinado para o dinheiro. E assim, então, foi a forma que Satanás entrou em Judas. Tem uma outra passagem, salvo erro, em Mateus, que o Senhor sempre, Jesus é maravilhoso, ele sempre estava dando alerta, e até que Judas mesmo, ele se arrependesse, mas Judas não se arrependeu, irmão. Vocês podem ver que Jesus falou assim, um de vós é o diabo. Aí os discípulos começou a entristecer muito, falou assim, Senhor, sou eu. Jesus não falava nada. Sou eu. O outro sou eu. O outro sou eu. E os 11 falou, sou eu. Até que chegou a vez de Judas. Se Judas não perguntasse, ia dar na cara que seria ele. Então Judas, ironicamente, hipócrita, ele foi e falou para o Senhor, sou eu. E Jesus disse, tu o disseste. Tu o disseste. Então, Judas Iscariotes sabia que Jesus já conhecia que ele era o traidor. Mas um dado momento, numa outra, ali no meio da ceia, Jesus falou mais uma vez que um de vós é o diabo. E Pedro, do outro lado da mesa, João estava ao lado do Senhor Jesus, Pedro fez um sinal para João, e João inclinou a sua cabeça ao seio de Jesus e disse, quem é, Senhor? Aí o Senhor fala bem baixo, aquele que eu der o bocado, este o é. Aí o Senhor Jesus deu o bocado a Judas. E pode ver, num dado momento, numa outra passagem, que o Senhor, quando deu o bocado a Judas, o Senhor falou, o que você tiver que fazer, faça logo, faça depressa. Naquele momento, o diabo entrou em Judas, Judas saiu no meio daquela ceia e ele foi embora. Os discípulos todos achando que Judas iria comprar comida para os pobres ou ia trazer mais alguma provisão para eles ali. Mas, na verdade, Judas foi ao encontro desses homens para entregar Jesus. Vejamos que não é esse primeiro encontro aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor, você está vendo aqui.
perdão, que é justamente aqui que Lucas fala que Satanás entrou nele. Foi aí que ele foi lá vender Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então vejamos bem, irmãos, queremos agora, precisamos, em comunhão com o Espírito Santo de Deus e com nosso Senhor, nós temos que estar aqui e meditar entre nós. Quem somos nós na presença de Deus? Como que nós estamos agindo e vigiar e orar para que o diabo não venha entrar em nós com algum desejo, seja desejo por dinheiro, desejo porque tem crente, irmãos, eu vou dar algum exemplo para vocês, tá bom? Para vocês entenderem. Tem crente que eles fazem negociações, até, vamos dizer assim, uma negociações ilícitas, são negociando, já provendo, passar a perna em alguém, alguma coisa nesse sentido. Então, o diabo percebe que essa pessoa é inclinada para o dinheiro. Então, ele começa a fazer negócio, começa a se enriquecer ilicitamente. Ele começa a juntar tesouro para si, mas de uma forma, glória ao nome do Senhor, ilícita. Então, este é o vaso do diabo, este é um vaso de Satanás. Por quê? O diabo detectou que esse coração inclina para este mal. E aí é o prato dele. Ele vai e oferece os pratos indecorosos e assim por diante a pessoa cai. De outra forma, são aqueles que também têm inclinação para... Vou dar exemplos de homem, e é vice-versa, mulher. São aqueles que têm inclinação para mulheres ou para homens, se for caso mulher, são aqueles que ficam na pornografia, que são crentes, e ali Satanás também entra no coração dele. Por quê? Porque ali ele se inclinou para aquilo ali, então ele cria desejo, não é a esposa dele, ali é outra pessoa, é outro, além disso, comete até, né, irmão, um adultério de uma forma espiritual. Por que adultério espiritual? Mas como pode isso? Estou só vendo isso? Pois é. Veja bem, Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher e a desejar, cobiçar, já adulterou em seu coração. Então você imagina o que a pornografia faz, não é verdade? Então é muito mais sério do que imagina. Só assistir parece que é alguma coisa? Não, você está vendo uma coisa que não deve. E muito perigoso isso, porque é aí que Satanás percebe a inclinação, aonde o homem ou a mulher, com todo respeito, direi isso, porque vocês são santos. Estou conversando com homens e mulheres santos de Deus, espirituais. Porque quem for carnal, ele vai criticar isso aqui. Mas quem é espiritual entenderá, porque o Espírito do Senhor Jesus, que está em meu coração, Espírito Santo, e que está no coração de vocês, o próprio Espírito relata todas as coisas para todos nós. Então vejamos bem, aquele e aquela, né, amados, que está inclinado para esse tipo de coisa, você pode ver que eles querem que até colocam nas suas esposas, ou até irmão, vocês me perdoam, são muitas coisas terríveis, que é que copia igualzinho que vê ali. Então é pecadíssimo. Satanás entrou nisso aí. Está no coração de um homem e de uma mulher que pratica tal coisa dessa. Mas fugindo disso, o Senhor é poderoso para limpar. Peça perdão quem faça isso e volte para Jesus. Jesus expulsa Satanás e você possa ser reestabelecido enquanto for tempo, tá bom, meus amados? Então, vejamos que aqui nesse versículo 3, percebemos então que Satanás entrou sim sobre Judas, porquanto ele tinha essa inclinação ao dinheiro. Então, veja os crentes, crente invejoso, Satanás entrou no coração dele. Irmãos, eu estou sendo muito claro aqui, tá bem, amados? Porque para quem é espiritual. Por isso que Gálatas capítulo 5, versículos 16 e até o final dele, ali se fala sobre a obra da carne e sobre o fruto do Espírito Santo. Então, aqueles que são inclinados para a carne, ele é invejoso, faccioso, mentiroso, enganadores, adúlteros, lascívia, tem imoralidade, tem impureza, e aí vai, irmão, bebedeira, glutonaria, vícios, e aí vai entrando um monte de coisas aí dentro dessa situação. Então, diz assim até a palavra: e todos esses que tais praticam, vos declaro que não herdarão o reino dos céus. Então, por si uma pessoa dessa não vai herdar o reino dos céus,
porque está praticando isso, é porque o Satanás está operando na vida dessa pessoa e ela se deixa aí pela iniquidade, porque conhece a palavra de Deus, né? Então vejamos bem que nós também, né, amados, como sabemos que isso é pecado diante do nosso amado e Salvador Jesus Cristo e ao nosso querido e amado Pai Celestial Deus, então, queridos, nós devemos o quê? Nos afastar, nos abster, para que o Senhor nos guarde. Então, tomamos cuidado que nos dias de hoje, o Satanás não entrou só na vida de Judas, mas entrou na vida de muitos crentes. Cuidado a sua casa. Tem guerra na tua casa, tem briga na tua casa, não há paz na tua casa. Jesus não reina numa casa que tem guerra. Então, você precisa rever, cada um de nós, rever e fechar as portas para o diabo, para que a tua casa volte a ter reinar e Cristo volte aí e você sinta a alegria de Jesus, que nós sintamos a alegria do nosso Senhor e do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Porque casa com guerra, é claro, irmãos, que às vezes a esposa ou o esposo, na santidade, o marido não está, ou a mulher não está, é claro que não é, às vezes pode ser os dois, o casal, e às vezes não, tem um que suporta, mas Deus está de olho, Deus está vendo. É aquele que mexer nas meninas dos meus olhos, alguns dos pequenininhos mexe comigo também, nas meninas dos meus olhos. Então, cada caso é um caso e Cristo está lá. Se você mantém a paz e procura a suportar para manter a paz, pode ter certeza que Cristo está na tua vida. Já do opressor não está, ali é o inimigo, porque Cristo nunca colocou julgos desiguais, sempre iguais, para tudo dar certinho, tá bem? Então, voltando aqui, nós vemos que Judas, o inimigo entrou nele. Então, queridos, só guarda isso. Vigiamos cada um a nossa vida, observa cada passo que nós demos e tudo que o inimigo fica de olho. Ele está de olho. Uma das passagens Pedro diz, ele diz assim, orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, que ele está em derredor, bramando como leão, para ver quem possa tragar, ou seja, quem possa matar. É isso que é a função dele. Mas como nós estamos em Cristo, ele só vai rodear mesmo e não tem mais o que fazer. Agora, se ele perceber que um coração inclinado para o mal, ele consegue entrar. Então, vamos fechar as portas para o maligno em nome de Jesus, com prudência, com sabedoria, e principalmente, essa sabedoria não é nossa, tá, irmão? Essa sabedoria vem de Cristo, nós temos que buscar Ele, tá bom? Vamos buscar Jesus em nossa vida, tá? Busquemos Cristo, e o Senhor, então, Ele nos dará. E vejamos, então, no versículo 4, que, olha só, depois que Satanás entrou na vida de Judas, no versículo 3, olha o que Judas fez. O diabo dentro dele já. Olha onde que o inimigo vai levar ele, hein, irmãos? Agora, não é que Judas vai por si, ele vai sim por si, mas já influenciado pelo nosso inimigo. Olha o versículo 4. E foi e falou com os principais. Então, ele saiu do meio dos discípulos, do meio do convívio com Jesus Cristo, e ele foi aonde que o diabo guiou ele? Nos principais. Por que os principais capitães ali, os sacerdotes, os escribas? Por quê? Porque se no versículo 2 está escrito que esses principais sacerdotes e escribas estavam procurando como matar Jesus. Só que eles não tinham como chegar a Jesus. Então o inimigo vai. Eu vou dar uma forcinha para vocês. Eu vou dar uma sondada lá no meio dos discípulos de Jesus. E, eu tenho um lá, o Judinhas. O Judas lá, ele está inclinado pelo dinheiro. Esse daqui é uma presa bem fácil. Eu vou ajudar vocês. É assim que o inimigo quis dizer para eles lá, tá? Então, aí o inimigo vai, encontra Judas, e Judas vai até o encontro desses homens, e Judas ia ensinar como queria entregar o seu Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo 5, olha o que acontece. Os homens estavam cheios de raiva, os principais sacerdotes, tudo com raiva, ódio de Jesus tão grande que Satanás opera, quem tem ódio é onde o diabo opera. Então, quer dizer, o diabo estava ali, era a fonte de Satanás, esses grupos de escribas, os principais, porque havia ódio no coração deles.
Mas eles eram homens que tinham as escrituras nas mãos, estavam dentro da sinagoga, pregando, ensinando o povo. Mas você viu o coração deles onde estava? Estava no ódio, o inimigo é quem operava. Irmãos, em nome de Jesus, que nem o Senhor Jesus cubra nós com teu sangue. Vocês estão entendendo? A dimensão espiritual, como é muito mais complexo do que nós imaginamos. Nós temos uma mente limitada aqui na terra, fisicamente, mas as coisas transcendem. Por isso que o Senhor quer que nós sejamos espirituais, porque os espirituais entendem o que é espírito. O quem anda no Espírito entende. Por isso que Deus falou para aquela mulher samaritana: ó, mulher, em verdade, chegará dia que nem aqui, nesse monte, nem em Jerusalém adorará a Deus, mas todos aqueles, porque Deus é Espírito, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito e Ele procura os que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós começamos a andar em espírito, transcendeu, meus amados irmãos. Nós não estamos mais limitados a esse mundo físico, porque entramos num âmbito espiritual, entramos em espírito com o nosso Pai Celestial. Aí, irmãos, não tem hora, não tem minutos, não tem coisa, porque aí entramos numa eternidade com Ele dentro desse mundo físico. E quando você ora, às vezes você nem percebe quanto tempo você está orando ou quanto tempo você está falando com o Senhor, mas é assim, irmãos, a intimidade com Deus muda tudo, transcende tudo. E é aqui que o Senhor está nos ensinando que nós, esses homens que estavam, como eu disse para vocês, com as escrituras de Moisés, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, os Salmos, livro de Salmos, Isaías, Jeremias, e assim por diante. Olha o coração desses homens, malignos, cheio de diabo, querendo matar o Salvador, um ódio. Se é para amar uns aos outros, eles estão procurando matar Jesus Cristo. E aqui eles estavam cheios de ódio, mas o inimigo arrumou um jeitinho lá, através de um dos discípulos de Jesus, entre ali a Cristo, né? E leva alegria para eles. Por que que leva? Porque Satanás entregou de mão beijada através de um discípulo, entregou mão beijada a solução que eles nunca conseguiriam encontrar, porque em várias palavras tentou pegar Jesus e não pegou. Então foi contra quem? Olha aqui, vejamos aqui que no versículo 5 diz: e os quais se alegraram e convieram lhe dar dinheiro. Aí a corrupção. Não, nós precisamos te dar um presente. Como que você vai fazer isso? Aí o plano foi bem arquitetado aqui. Você pode ver que Judas, aqui no versículo 6, ele concordou e ele buscava oportunidade para entregar o Senhor Jesus sem alvoroço. Então, aqui, irmãos, claro que não está aqui escrito nas Escrituras, mas aonde que Jesus mais orava? No Monte das Oliveiras. Então, falou: ó, lá ele fica só, lá ele está só, como se estivesse vulnerável. Ele vai lá, ele ora, ele passa a noite orando, olha lá, entregando todo o segredo. E assim falou: não, mas eu vou entregar ele sem alvoroço para vocês. Não vai ter, a multidão não vai estar próxima, só alguns. Em outras passagens, está escrito em Mateus e em Marcos também, nas outras passagens, você pode ver que Judas ele vem com algumas pessoas com varapaus, né? E encontra o Senhor naquela madrugada lá em cima. E Jesus: a quem vocês vêm procurar? Você vê que foram para prender Jesus, foram alguns soldados e assim por diante. Mas vamos focalizar aqui no Evangelho de Lucas. Então, aqui vocês entenderam que ele fez isso. Então, não foi no mesmo dia, não foi assim bem na mesma hora, tá bom? Quer dizer, mesmo dia, perdão, não foi na mesma hora, mas o inimigo então já deixou que Judas começasse a imaginar a traição, como que seria feito esta forma, qual era o momento exato para entregar o Senhor Jesus. Então vejamos que esses líderes religiosos, né, irmãos, os sacerdotes, os escribas, então e vemos aqui que eles estavam decididos para encontrar um jeito de matar Jesus. Isso já é um caso bem claro, mas ele também está escrito que ele também temia muito o povo, ele não podia pegar e pôr as mãos no Senhor Jesus no povo. E foi tudo isso que Deus deu a graça de falar para vocês, que foi um dos apóstolos, né, um dos discípulos do Senhor Jesus, que veio a entregá-lo. Bom, já no versículo 7, amado, nós vemos aqui que chegou então, porém, o dia dos ázimos.
e que se importava sacrificar a Páscoa. Bom, então já falei para vocês sobre a Páscoa, a Semana da Páscoa, a festa dos pães asmos, né? Então, toda essa parte aí nós já contamos aqui, já no primeiro verso. Vamos para o verso 8. Aqui, do 8 ao 12, diz assim, ó, chegou, porém, o dia, perdão, e mandou, Jesus manda, olha que coisa mais linda, irmãos. Jesus mandou Pedro, João, esses dois discípulos. Lembra, no outro evangelho, Jesus mandou dois discípulos? Olha aqui em Lucas, já identifica quem são os dois discípulos. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Então, a missão era de João e de Pedro. E eles, claro, João e Pedro perguntou para o Senhor Jesus, né, aonde queres que preparamos? Porque eles não tinham lugares. Eles não tinham onde preparar. Porque se eles tivessem lugar, eles nem iam fazer essa pergunta. Mas olha que Jesus diz no versículo 10. Eis que quando entrares na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? No versículo 12: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. Paramos por aqui. Queridos, vejamos aqui que essa impressão da palavra do nosso Senhor Jesus é a mesma quando ele enviou dois discípulos atrás de um jumentinho. Lembra que ele falou: olha, vocês vão lá, vão encontrar um jumentinho e soltar. E se alguém perguntar, fala: não, é um mestre, é mister para o mestre, né? Mas depois você vê que foi a mesma, né? Uma mesma situação. Agora ele manda esses dois discípulos, Pedro e João, para ir entrar dentro de uma cidade. Agora, o que chama atenção, irmãos, eu queria que vocês vissem que Deus havia assim, aqui tem uma parte do homem que está assim, que Jesus disse que vai encontrar um homem carregando um cântaro de água. Isso me chama atenção, sabe por quê? Porque essa função é de mulher. Pode ver que as mulheres é que buscavam água, as mulheres usavam os cântaros e buscavam, era o trabalho das mulheres, né? Mas aqui, esse aqui é peculiar. Jesus falou que um homem, ele estava com. Você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Seguir ele até a casa dele, até ele entrar naquela casa. Então, veja, irmãos, que é assim, bem estranho mesmo para aquela época, porque, como disse vocês, quem fazia isso, claro, era o serviço de muitas das mulheres, né? Costume das mulheres. Bom, muitas casas em Jerusalém, quando ele falou assim, olha, no versículo 11, ele diz assim, ó, agora você vai dizer ao pai. Então, provavelmente esse moço não era o pai da família, deveria ser um dos filhos desse homem. E no versículo 11 ele diz assim, pai, dizei ao pai da família da casa, o mestre te diz, aonde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E aqui, nós vemos aqui, irmãos, que quando ele falou isso, lá no tempo do Senhor Jesus, irmãos, as casas de Jerusalém, olha que interessante, é bom até saber um pouquinho sobre esse assunto, tá? Você sabe que Jerusalém, todo ano tinha a comemoração da Páscoa, o pessoal vinha na Páscoa. Então, isso superlotava Jerusalém. E como é que esse povo ia dormir lá? Não tinha hotéis assim suficiente. Então, a maioria das casas daquela época, todas as casas, eles faziam um tipo de vamos dizer, um quarto em cima da sua casa. Seria uma casa de 2 andares, como um sobrado nosso aqui. Só que o nosso sobrado existe 2 quartos, banheiro, sala, dependendo dos dias de hoje, que é mais moderno. Naquela época, tinha a casa no térreo e depois havia uma escadaria externa, não era dentro da casa, como um sobrado, só que era externo e subia para o quarto de cima. Aí era um salão, um quarto em cima. E era lá que muitos viriam para a festa da Páscoa, eles alugavam esses quartos para posarem nesses lugares. Pode ver que todos eles eram mobiliados.
Então, você vê que onde Jesus fez a Páscoa tinha uma mesa, tinha um sofazinho, entendeu, meus amados? Então, muitas casas da época, eles tinham isso, eles alugavam. Era até uma forma de ganhar um dinheirinho para eles também, né? Porque vinham os visitantes. E foi aonde que Jesus, ele falou, aonde vou comer? Provavelmente, irmãos, esta pergunta de Jesus, eu quero só repetir esse verso 11, que olha o que dá a entender. Olha o que dá a entender. Jesus disse para esses dois discípulos que quando você chegar nesta casa, você vai encontrar o pai de família e você vai dizer ao pai da família. O recado é para o pai da família. Ó, o mestre te diz, mestre é Jesus. O mestre te diz, aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, provavelmente, este homem conhecia Jesus. Irmãos, do jeito que fala aqui, dá até a entender que esse homem também era um dos discípulos do Senhor Jesus. Poderia estar seguindo, ou ele seguiu Jesus ali, conheceu Jesus entre a multidão. É o que eu estou dizendo, não vou te afirmar isso, mas um recado tão claro como este aqui dá a entender. A igreja está entendendo, irmãos? Dá bem claro para entender que ele poderia ser um discípulo, ou então um conhecedor, e o Senhor escolheu a casa dele. Mas o Senhor é que conhece a forma dele falar. Já no versículo 14, agora nós vamos ler aqui, e no versículo 13 diz que indo eles acharam como lhe havia sido tido e prepararam a Páscoa. Então, Pedro, João, eles subiram a escadaria, foi lá, estava aquele cenáculo todo bonito, eles arrumaram, deixou tudo preparativo, comprou os pão ázimo, colocou tudo lá, tinha o vinho, e fez como ia fazer a Páscoa, tudo bonitinho, né, irmãos? Então, vejamos que agora nós vamos ler aqui sobre a ceia do Senhor, tá bem? Então, vejamos aqui no versículo 14, e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, ou seja, antes que eu morra. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto deste vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia e dizendo: Este é o cálice e o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, falando de Judas. E na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Vamos parar por aqui, irmãos. Vejamos bem, nesse versículo 14, queridos. A ceia, a Páscoa, como está aqui, é chegada a hora, e pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Então, chegou a hora da Páscoa, tudo arrumadinho naquele cenáculo. Jesus chega ali à noite, então ali vai ser determinado, vai ser feito a Páscoa, porque ali já era o pôr do sol. Irmão, provavelmente, eu não, pôr do sol, talvez 6 horas da tarde, 6 e poucos, 19 horas, mais ou menos 6 é 18, né, para nós aqui, 18 horas, talvez até 19. Bom, era o pôr do sol, já estava escurecendo, tá bom? Então, a Páscoa começava justamente ao pôr do sol. Então, os participantes se deitavam ao lado ali. Irmãos, a nossa mesa hoje é totalmente diferente. As mesas antigas, elas baixinhas, e o sofá também todos baixinhos, quase sentados, né, irmãos? Assim como se sentasse no chão. Eram sofás baixos,
E eles deitavam, né? Inclinando-se para comer sobre uma mesa que também era baixa. Então ele se inclinava de uma forma que eles estavam ali para comemorar e comer a Páscoa. Nesse versículo 15 ao 18, que Jesus disse: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, antes que eu morra. Porque vos digo que não comereis mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando, versículo 17, né? Tomando o cálice, havendo dado graça, tomai e reparti-vos entre vós. E aí ele dá a explicação no versículo 18, porque eu vos digo que não, porque vos digo que já não beberei do fruto do vide até que venha o reino de Deus. Então vejamos aqui, pelas Sagradas Escrituras, irmãos, que ao dizer que Jesus disse que desejava, né, irmão? Ele desejara intensamente, glória a Deus, comer convosco essa Páscoa. Era o desejo de Jesus. Ele estava intenso, aquele desejo intenso. Ele queria comer essa Páscoa junto com seus discípulos antes dele sofrer. É o que eu falei, que ele ia aparecer antes dele morrer. Morrer como? Na morte de cruz, ele indo para a cruz. Ele desejou isso antes que ele fosse para a cruz, ser morto ali pela cruz. Então, Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele acabou encorajando os discípulos, irmãos. Ele encorajou a interpretação dos inventos que iriam surgir no futuro. Ele já estava já predizendo as coisas que iam surgir ali à luz, né, de uma simbologia daquela Páscoa. Ele já estava mostrando que ele falou: este cálice deve ter, né, irmãos? Podemos entender que ele já fez a Páscoa, eles já comeram a Páscoa. Então agora ele vai começar a fazer a ceia ali, né? Então ele diz que aquele cálice, glória ao nome do segundo, que era o cálice, ele era da cerimônia que os judeus usavam. Então ele pegou aquele cálice. E vejamos aqui então, irmãos, que logo no versículo 19, ele tomou o pão. Então ele pegou o cálice, falou aqui, ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Olha, este aqui é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Olha, amados, que coisa mais linda. Fazei-o em memória de mim. Então, irmãos, o que Jesus estava fazendo? O nosso Senhor, para instituir uma nova ceia, veja, entenda bem, ele já comemorou a Páscoa, a última Páscoa, parou ali. Nós que somos cristãos não comemoramos mais Páscoa, mas comemoramos a Santa Ceia, a nova aliança. Vejamos bem, então, o Senhor Jesus, ele instituiu uma nova ceia, porque a Páscoa é uma ceia. Entendeu, amados? Nós não estamos falando Páscoa aí de ovo de Páscoa, docinho. Não, aqui é coisa muito séria. Era uma coisa que era feito com pão asmo, pão sem fermento, era com ervas amargosas. Hoje o pessoal comemora a Páscoa com um chocolatinho aí gostoso, doçura, que chega até a comer bastante, até além do que pode comer, não é verdade? Tudo ao contrário, tudo para tentar descaracterizar as coisas de Deus. Oh, esse mundo está bem pervertido mesmo. Mas veja bem, irmãos, lá não. Lá se fazia pão asmo, sem fermento, e a pessoa comia uma aslosna, que chama salveiro, que era uma planta bem amarga. Imagina aquilo descendo na garganta, amargo para entrar no estômago. Para isso, lembrar do quê? Da escravidão, o sofrimento que aquele povo sofreu e como Deus o tirou com a sua mão poderosa e forte. Então vejamos que o Senhor Jesus, ele fez uma nova ceia memorial, né? Que é a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Jesus escolheu, irmãos, ali tinha pão asmo, aquele mesmo pão que tinha ali, o Senhor escolheu, né, esse pão asmo da ceia da Páscoa para representar o corpo dele. Então vamos entender isso bem melhor, bem mais claro. Queridos, imagina o seguinte: Jesus pediu para os discípulos for lá e para preparar o quê? A Páscoa. Não foi a Santa Ceia que os discípulos foram preparar. Foi preparar a Páscoa. Isso eles já tinham conhecimento, que todo ano fazia. Então preparou a Páscoa, tudo direitinho. Irmãos, veja que
Que coisa mais linda. E eles fizeram com uma tradição, como foi ensinado pelos judeus, de todo ano ter essa Páscoa. Era pão ázimo e tinha lá. Agora, olha o que Jesus faz. Ele vai instituir a Santa Ceia. Ele usa o próprio pão ázimo da Páscoa. E agora, olha o que ele diz, ó. Ele usou, né, para representar agora o corpo dele, o corpo físico de Jesus. E ele pega e reparte para os seus discípulos. Por que ele fez isso? Ele seria partido na cruz, assim como o pão era partido depois. Não foi assim que aconteceu com Jesus, irmão? Jesus foi crucificado na cruz, despojaram os seus vestidos, despojaram a sua túnica, e ali, irmão, ele padeceu crucificação, tudo. Então, assim, o corpo de Jesus, ele foi sacrificado para Deus perdoar todos os pecados nossos na presença dele. Nós éramos para ser colocados, irmãos, com todo entendimento e respeito, que ninguém se assusta, porque quem é espiritual entende. Nós não tínhamos direito ao reino de Deus. Todos nós iríamos para o juízo de Deus, na ira de Deus, e ser colocado no lago do fogo eterno. Porém, Jesus vem com esse amor de Deus sobre nós, traz esta graça maravilhosa. E qual é a graça? É Cristo. Irmãos, nunca confunda isso. A graça é Cristo Jesus. Deus deu o seu Filho, ele agraciou, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu. Você vê isso aí em João capítulo 3, a conversa de Nicodemos com nosso Senhor Jesus, e lá nos versículos, acho que 17, ali por diante, né? Não vou lembrar todo o verso, mas está ali, do 10 em diante. Ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, é porque ama. Então, Cristo, ele foi sacrificado para a sua salvação, para a minha salvação, para a salvação de todos que crê nele, como Filho de Deus, vindo do céu, o pão vivo, e ele é que nos alimenta, e é ele que nos dá a graça de entrar no reino do céu. Nós éramos destituídos da glória de Deus. Cristo nos reconstituiu para filhos de Deus, para a sua glória. Ele que era unigênito passou a ser primogênito, porque todos nós vamos depois. Somos em Cristo irmão deles. Pela fé somos irmãos de Cristo. Por isso que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Entendeu, irmãos? E se nós fizermos isso, verdadeiramente somos discípulos do nosso Senhor Jesus. Então, queridos, vejamos aqui que a sua morte, a morte do nosso Senhor Jesus, seria oferecida. Entendeu? É como espiritualmente o corpo de Cristo também lá na cruz estava sendo repartido, espiritualmente dizendo. E foi o que aconteceu espiritualmente. Por quê? Porque ele foi oferecido e dado a nós. Então, como a multidão é enorme, o corpo de Cristo foi tido, tipo, pedacinho, pedacinho para todas as humanidade na face da terra. Espiritualmente, quem entendeu é isso. Quando ele estava na cruz, ele se ofereceu, ele foi dado para todos nós. E assim, irmãos, foi como uma substituição. Ele substituiu o lugar que nós deveríamos estar, pecadores. Ele se fez pecador, maldito, né? Porque está escrito: todo aquele que é pendurado na cruz é maldito. Jesus se fez maldito para que hoje você seja bendito, que você seja bendita. Bendito é o nome do Senhor Jesus, porque agora Cristo, ressuscitado por Deus ao terceiro dia, hoje ele está na glória, não como Cristo sofredor, como Cristo que padeceu, hoje ele está como Cristo, Rei da glória. Foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, toda a autoridade. Hoje ele reina como autoridade. Apocalipse capítulo 5, você vai ver esse Cordeiro de Deus sentado num trono, e ele tinha o poder de abrir os 7 selos, ele tem esse poder. Então, o que isso significa? Que todo os céus e toda a terra está no controle do nosso Senhor Jesus. Ele, nada está fora do controle. Irmão, irmã, se você acha que alguma coisa está fora do teu controle, pode estar do seu, mas de Cristo não está. Então tenha fé e confie em Jesus, porque todo aquele que quer estar nos pés do Senhor, nenhum vai ser confundido e envergonhado, pois ele defenderá os seus fiéis. Amados,
Então, nós vimos toda essa bendita obra que o Senhor Jesus fez. Versículo 20, aqui o discípulo, perdão, o Senhor Jesus, ele tomou o cálice depois da ceia. Veja, primeiro deu o pão, agora ele vai pegar o cálice. E ele diz: Este cálice é o meu novo testamento. Agora observa isso, hein? É o meu novo testamento. Oh, perdão, irmão, deixa eu ler melhor aqui, ó. Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Muito bem. Então vejamos bem que quando Jesus ele disse isso, que nessa ceia memorial, glória ao nome do Senhor Jesus, ele também deu um novo significado, que é o cálice. Depois dessa ceia, por isso está escrito, depois dessa ceia, né? Vejamos aqui, irmãos, que o cálice, ele estava sendo reinterpretado, porque o primeiro cálice estava ali para Páscoa. Agora, o segundo aqui, que ele estava fazendo a ceia, ele estava indicando que o sangue de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo derramado como pagamento dos pecados. Olha, meu irmão, olha que coisa. Jesus pagando os pecados, nossos pecados, veja bem, hein? Pelo supremo e derradeiro cordeiro. Jesus foi o último cordeiro. Ele foi o último. Entendeu? Vamos ver isso, irmão. Ele era o Cordeiro de Deus. Vamos ver isso no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Olha só, João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, irmãos. Este é o Cristo. É Ele que tira esse pecado, irmão. Então aqui está muito claro, glória ao nome do Senhor Jesus, que Cristo é o único. Não tem mais, é o último, não tem mais ninguém que pode tirar. Ele é o único, verdadeiro, puro, e só Ele pode tirar o pecado do ser humano. Por isso, se tiver alguém entre nós que ainda está duvidando, e que ainda não decidiu se vai para Jesus ou quer ficar neste mundo, eis aí a oportunidade da verdade na tua vida. Por quê? A escolha é sua. Se você amar mais o mundo, você vai perder esse cordeiro. Mas se você amar o cordeiro, você vai ganhar a vida eterna. E não perca tempo, porque o dia do amanhã ninguém conhece. Por isso que Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Então você não sabe o dia do amanhã. Hoje você está ouvindo essa pregação, você está ouvindo essa leitura da Bíblia. Pode ser que amanhã não verá mais. Então, querido, nós temos que cada dia mais chegar próximo do Senhor. Então vejamos que aqui na palavra, a menção do Novo Testamento, irmãos, é relacionada ao sangue derramado de Cristo. Isso significa que é um novo pacto, irmãos, é um novo pacto que há muito foi profetizado. Vamos ver aonde foi profetizado isso, irmãos, e que se cumpriria na morte de Jesus na cruz. Aonde foi profetizado? Vamos no livro de Jeremias, no capítulo 31. Profeta Jeremias, lá no capítulo, glória a Deus, 31. Ei, mas Deus é maravilhoso, viu, irmãos? Tá vendo? Como o Senhor, o Antigo Testamento está sempre apontando Cristo Jesus. É coisa linda, né, amados? Olha, eu vou ler aqui Jeremias, capítulo 31, e nós vamos ler do versículo 31 ao 34, tá bom? Olha que diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, eis que darei uma aliança nova. Olha Jesus fazendo a Santa Ceia lá. Uma aliança nova com a casa de Israel, os discípulos, e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que diz com seus pais, quer dizer, não é mais aquela Páscoa. No dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Quem invalidou essa aliança? Por isso que Jesus precisou fazer uma nova aliança. Quem que invalidou? Foi Deus? Não.
Aqui no versículo 32, o nosso Deus está dizendo que quem invalidou foi o povo de Israel que invalidou a aliança. Irmãos, eu quero explicar isso um pouco material para que vocês possam entender. Imagina um casamento, tá bem? Imagina o marido e mulher, ele casa, tem aqui uma aliança, tá vendo? Aqui está uma aliança. Essa aliança, ela simboliza o amor de um para com o outro, e eles então colocam a aliança no dedo no dia do seu casamento, e aqui está a prova que os dois são casados. Qualquer lugar que você andar, todos verão em suas mãos: este homem tem uma esposa, esta mulher tem um marido. Eles são completos, eles são únicos, eles estão um corpo só, conforme o nosso Deus nos ensinou. O casamento se faz um corpo só perante ele. Então, isso aqui é um corpo único. Agora, se um dos homens ou das mulheres, eles quebram, como que pode quebrar um pacto de uma aliança? Como que um homem pode invalidar um casamento, ou uma mulher vai invalidar um casamento? Traindo. Só traindo que pode invalidar um casamento. Tá certo? Tá bom? Aí os outros vão falar assim: ah, mas é briga, a pessoa, é incompatibilidade de gênio, isso invalida. Invalida aqui na terra, diante dos juízes da terra. Diante de Deus não invalida, tá bom? Só vai invalidar o casamento quando um dos cônjuges ele trai. O traidor, ele invalidou o seu casamento. A parte ofendida, a traída ou traído, eles estão livres para uma nova aliança, porque o transgressor ou transgressora invalidou o seu casamento. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, irmãos, voltando só para concluir aqui o que Deus está dando a graça de avisar vocês. Só tem uma forma para que uma pessoa possa invalidar essa aliança: traindo o seu cônjuge, mais nada. Então, quando é casado, coloca a cega aqui. E aqui, isso aqui só vai terminar quando um dos casados morre, um dos cônjuges morre. Então, morreu, a aliança também vai ser parada, porque acabou o compromisso. Morreu o marido, ficou viúva, morreu a mulher, ficou viúvo, então está livre para casar com uma nova aliança. Aqui, espiritualmente, quem validou, quem traiu Deus foi o povo, irmãos. O ser humano que traiu Deus. Por isso que invalidou a Páscoa. A Páscoa foi instituída por Deus. Porque tem crente aí que às vezes pode estar querendo, tipo assim, desconsiderar a Páscoa como uma coisa ruim. Não, ela foi dada por Deus. O problema é que o povo invalidou. O povo invalidou. Eles foram infiéis com o Senhor. Entendeu? Aí por isso que Jesus precisou fazer uma nova aliança. Só que agora a nova aliança, ela veio com o selo de Deus, né? Você vê que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos aqui um coração de carne, e agora nós servimos a Deus com espírito e em verdade. O versículo 33 de Jeremias diz assim: mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Aí já é no tempo de Jesus. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Bom, vamos entender isso aqui, meus amados. Vejamos aqui que no versículo 33, o Senhor disse que ele ia colocar uma aliança nova em Israel depois daqueles dias. Foi quando Jesus fez essa primeira Santa Ceia com os seus discípulos, uma aliança nova, e ela está até o dia de hoje conosco. Todos os cristãos comemoram a Santa Ceia do Senhor, que é simbolizando o corpo de Cristo e também o sangue de Cristo. Irmãos, quando vocês forem se ajoelhar para que vocês participem da Santa Ceia, tenha em vossa mente, na comunhão com o Espírito de Deus, não é uma festa, é memória. Memória não é festa. É estar ali constrangido, estar lembrando de alguém que
pagou os seus pecados, morreu por você, ele se entregou por cada um de nós. Então, quando você pegar aquele pão, não pega como se fosse um pão de uma mesa, de uma comida, de uma refeição, mas olha bem espiritual com os teus olhos espirituais, olha para aquele pão e começa a lembrar das palavras que está escrito aqui nessa Bíblia Sagrada que nós estamos lendo, que você já não pega mais um pão, mas que você já simboliza, você lembra que aquilo é o pão vivo, Cristo é o corpo dele para curar-nos as nossas enfermidades, espiritualmente dizendo, pode ser até material, pode ser, teve muitos milagres de Deus nas Santas Ceias, tanto no corpo físico como espiritual. Irmãos, e quando você pegar o cálice, que você vai beber aquele vinho que já é orado, irmão, aquele cálice representa o sangue do Cordeiro, que purifica você, que purificou, comprou você com o seu próprio sangue. É o perdão dos seus pecados. Quando você olhar para esse cálice, você lembra que é o sangue de Cristo que perdoou os seus pecados, que perdoou a sua alma, que perdoou você, que hoje você vai ter direito à vida eterna por causa do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o Messias que foi enviado. Por isso que essa profecia de Jeremias se cumpriu naquele cenáculo, lá em Lucas capítulo 22, em Mateus, em Marcos, todos eles relatam. Começou a cumprir nele, foi nele que iniciou uma nova aliança. E essa aliança está até o dia de hoje. Glória a Deus. E o que Deus disse? Que daqueles dias em diante ele colocaria a lei dele dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Irmão, só quem anda com Cristo, somente os fiéis que guardam a palavra, os mandamentos de Cristo, é que realmente essas leis estão guardadas, essa aliança estão guardadas dentro do coração. Porque há muito crente chamado para Cristo, mas muitos ainda não foram convertidos. Quer amar o mundo, mas aqui está a palavra, amados irmãos. Depois que você entender tudo isso, o Senhor está escrevendo no teu coração. Irmão, é verdade que alguns ainda não têm conhecimento, às vezes algum erra por falta de conhecimento, mas, querido, Deus está preparando ensinamentos espirituais, a palavra de Deus, a evangelização, Deus está nos ensinando, e isso significa que, só para vocês terem ideia, irmãos, se isto aqui, se todos os cristãos tivessem mesmo desejo de conhecer profundamente o nosso Deus, o nosso Jesus, o que vocês estão aprendendo aqui agora, estaria milhares de pessoas querendo entender e querendo estar na mesma comunhão que vocês estão aqui, que vocês devem estar felizes de saber que vocês fazem parte para o reino da glória. Mas como diz o Senhor, as sementes são lançadas, então caem em solos diferentes, caem em solos que estão à beira da pista, né? E aí vem as aves do céu, que o diabo vem e arranca tudo isso dentro, eles se alegram. No começo, qualquer projeto, irmão, qualquer coisa que inicia é cheio de alvoroço de pessoas, mas com o passar do tempo vai se diminuindo, diminuindo, e quem fica? Ficam aqueles que estão qualificados para a glória de Jesus, porque o resto vai abandonando tudo. Irmãos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Outros vão cair em pedregais, também vai crescer, mas tem pedra, não tem terra, então não se afirma. Qualquer provinha já cai fora, não quer mais estar na presença de Jesus, diz que Deus não está na tua vida, porque não tem raiz profunda. Aonde que vamos encontrar raiz profunda? Nas Escrituras Sagradas. Através dela nós conhecemos Cristo, e o Espírito Santo está testificando, porque Jesus disse que o Espírito Santo está falando do seu Filho, Jesus. É o Espírito Santo que exalta o Senhor Jesus, ele fala de Jesus, entendeu? Por isso que o Espírito Santo está conosco aqui, glória a Deus. E outros estão entre os espinhos. O que estão nos espinhos? São aqueles que eles ouvem a palavra de Deus, mas não tem frutificação nenhuma. Por quê? Porque estão com o coração nas coisas dessa terra, querem ficar rico, as coisas deste mundo está atrasando eles a absorver as coisas espirituais. Será que todos aqui, irmãos, glória ao Senhor, como todos vocês estão aqui, louvado seja Deus, vocês fazem parte de uma terra boa, porque vocês querem ouvir, estão trabalhando, estão dirigindo, estão fazendo tanta coisa, mas estão ouvindo os conselhos e o conhecimento da palavra de Deus. E assim é o que está acontecendo. E depois aqueles que caem em terra boa. Quando a semente cai em terra boa, nesse momento é o coração de vocês.
que nesse momento está produzindo, vai produzir fruto, porque vocês vão mudando através da palavra de Deus, a santificação, através do sangue de Jesus vem a purificação. Por isso que quando nós estivermos na ceia, olha bem para aquele pão, olha bem para aquele cálice, mas não olha como uma bebida que você possa jantar na tua casa, que você pode almoçar na tua casa. Não, olhe diferente. Esse pão foi orado a Deus, e em memória de Jesus. Ele falou para nós fazermos isso em memória dele todas as vezes, e olhar bem para esse pão, que isso aqui foi ele na cruz. Quando você pegar naquele pão, você vai lembrar, Jesus, ele foi dado por nós na cruz. Eu estou pegando um corpo do Senhor, um pouco dele aqui para mim, espiritualmente dizendo. Este cálice foi derramado para perdoar os meus pecados. Não, totalmente diferente, né? Olha só como muda, olha como muda, irmãos, nosso sentimento com Jesus. Queridos, nos dias de hoje, eu fico admirado, irmãos. Quantos que vão para a mesa do Senhor como se fosse para a mesa da sua casa e comer como se você comesse? Alguns não levam tão a sério, tem muitos que levam, irmãos, mas tem alguns que não têm esse conhecimento. Talvez até por falta de ter mais conhecimento, mas, irmãos, em nome de Jesus, as próximas ceias, nas vossas congregações, chega lá com muita comunhão, irmão. Observa o que nós estamos falando aqui, tá bem? Porque Deus colocou isso em nosso coração, já está escrito no nosso interior. E agora, não ensinará mais cada um o seu próximo. Lá eles ensinavam na sinagoga. Hoje, quem nos ensina é através do Espírito Santo. O Espírito de Deus nos toma através das Escrituras, irmão. Mas isso aqui não é tão simples, não. É bem complexo, tá bom? Por quê? Precisamos andar na santidade, precisamos andar na consagração, precisamos limpar o nosso coração para que Satanás, como nós lemos um pouco atrás aí, venha se andar e tomar o coração como tomou de Judas, e ser um pregador, glória ao nome do Senhor Jesus, um pregador falso, né? Não, hipócrita, de jeito nenhum, tem muita responsabilidade. Por isso que Deus disse, aquele que foi muito dado, muito vai ser cobrado. Nós que estamos na pregação, seremos cobrados naquilo que nós estamos fazendo. Agora, se nós temos temor de Deus, nós não vamos pregar de qualquer jeito. Temos que buscar a guia do Espírito Santo. Temos que buscar a guia de Deus para que isso seja ministrado e passando para vós um pão puro, um pão santo. As mãos têm que estar limpas, o coração tem que estar puro para que entregue um pão tão glorioso, tão abençoado, com um sangue tão abençoado que Jesus está nos ensinando aqui. E glória ao nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar aqui, irmãos, vocês entenderam tudo isso. Voltando aqui no livro de Lucas, glória a Deus, nas alturas, nós vemos aqui então, amados, que glória a Jesus, ele, no versículo 20, né, como eu li aqui para vocês, ele diz que é derramado sobre vós. Agora, no versículo 21 ao 22, ele diz assim, Jesus, olha como ele vai mudando um assunto. Mas eis que a mão do que me trai está comigo, à mesa. Tem um traidor aqui. Jesus já declarou para todos. Aí ele fala, aí ele já destina, ele vai profetizando o que vai acontecer na vida dessa pessoa. Mas eis, versículo 22, na verdade o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, vai segundo o que está determinado. Já foi determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído, né? Então vejamos aqui, irmão, nesse versículo 21, que Judas era o culpado. Judas era o culpado de trair, porque você vê nos versículos anterior, Judas foi ao encontro dos escribas, dos sacerdotes, né? Então isso aí nós estamos já vendo aqui. Mas nós vemos aqui, irmãos, o caso que tudo que ele fez, Judas fez, foi tudo determinado, já estava determinado, né, planejado, ordenado. Por quem? Por Deus. Foi Deus que planejou tudo isso. Alguém vai ter umas dúvidas, mas eu vou já responder. Porque Deus, olha só, irmãos, vejamos bem que fez parte do plano de Deus, por isso culminaria na crucificação de Jesus. Foi desta forma para que Jesus chegasse até a crucificação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver isso no livro de Atos. Vamos lá e depois eu vou voltar a explicar. Atos capítulo 2, 23. Olha aqui, Atos capítulo 2, versículo 23. A esse que
vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, predeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Vou repetir esse 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Olha lá, presciência de Deus, tá? Prendesse, crucificasse e o matasse pelas mãos dos injustos. Quer dizer, matou Cristo pelas mãos dos pecadores. Quem fez essa entrega? Judas. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas então quer dizer que Deus escolheu Judas, Judas não poderia ser salvo? Então Deus escolheu Judas para que Judas é, ele perdesse a vida eterna? Então precisou Judas ir para o inferno para que salvasse todos nós, para que Jesus fosse morto para salvar todos nós? Irmãos, não é bem assim. Presta bem atenção. Deus, ele é onisciente. Deus, ele conhece tudo, desde o início do mundo até o final do mundo. Toda a história desse universo, Deus tem onisciência de tudo. Ele tem onisciência de você amanhã, depois da manhã, do ano que vem. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo de nós. Então veja bem, irmãos, vocês mesmos vão responder isso depois dentro do coração de vocês. Deus conhece o gênio de cada pessoa. Tem pessoa que tem gênio bom, tem pessoa que tem gênio ruim, tem pessoa que é orgulhoso, tem pessoas que é humilde. Deus conhece, ele sonda os corações. Irmão, é Deus que está determinando, né? Tudo por quê? Porque ele conhece os corações. Por exemplo, veja bem, ele sabia que João, Pedro, Tiago amava muito Jesus e queria sempre estar perto de Jesus. Deus também conhecia, tanto que Deus permitiu que Jesus levasse eles para a transfiguração. Foram os três que viram, não foram todos os discípulos. Tá vendo? Os três sempre participavam de alguns milagres que os outros não participavam. Observam isso. Então, quanto mais se aproxima de Deus, Deus revela mais as coisas. Então, ele conhece quem se aproxima dele e quem não se aproxima dele. Ele conhece quem é verdadeiro e quem é falso. Ele conhece quem quer andar na santidade e ele conhece quem quer andar no pecado. Ele conhece tudo. Então, irmão, não é ele. Olha só, ele tem ciência. Ele sabia que Judas, ele no começo, ele foi indo bem, mas só que o coração dele já existia isso. Dentro dele, ele pendeu, ele conheceu a vontade de arrancar dinheiro da bolsa. Ele começou, que não foi só uma vez, ele subtraía, e isso vai virando uma bola de neve e vai corrompendo cada vez mais, até o ponto que o diabo tomou ele. Não é verdade? Agora veja como de Pedro é diferente. Olha, Deus está me dando aqui a graça de colocar dois exemplos. Vamos falar de Pedro. Pedro, num dado momento, Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu a Deus, o diabo pediu a Deus para cirandar o teu coração como não fosse o trigo. Olha só, mas eu invoquei ao Pai para que não acontecesse isso. Olha a intervenção de Jesus nesse momento, entendeu? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhecia que Pedro tinha um coração, embora de Pedro fazer, sabe, alguns, assim, por amor, alguns erros, antecipar algumas coisas, mas ele tinha um amor muito profundo, ele olhava, eu diria assim, irmãos, que Pedro era um discípulo que admirava Jesus. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e ele ficar encantado com o Senhor Jesus, tá bom? Eu imagino desta forma que Pedro, ele tinha uma admiração muito forte pelo Salvador Jesus. Tanto que ele falava: por ti eu vou morrer, eu vou na cruz contigo. Ele falava coisas que ele nem sabia. Jesus sabia. Ele falou: Pedro, em verdade te digo que hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Você vai me negar antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Você viu como Jesus conhecia o futuro? E Deus não conhecia o futuro de Judas? Ainda que Judas. Olha a oportunidade para você ver como Deus é misericordioso, irmãos. Como Deus ama as pessoas. E Deus já sabia que Judas ia atrair Jesus. Jesus também sabia. Jesus teve a oportunidade de falar com Judas assim: ó, um de vós é o diabo. Como eu falei aqui no começo para vocês. Aí ele falou assim: mas. Os discípulos ficaram tristes e falaram assim: ó, mas sou eu. E Jesus ficou quieto: sou eu, ninguém. Aí vem Judas, como eu falei para você, hipócrita: sou eu, porventura sou eu, Senhor? Tu o disseste.
Poxa, se naquela hora Jesus revelou para ele que Jesus sabia, o que ele deveria fazer? Meu Senhor, ele acabaria com os planos. Mas, irmão, quando uma pessoa fica cega de ódio, só misericórdia de Deus. Quando uma pessoa fica cega de ódio, ela faz coisas terríveis, ela mata, ela esfaqueia, atira, faz coisas terríveis, porque o inimigo toma domínio dessa pessoa. Foi o que aconteceu na Santa Ceia, falou, um de vós é o diabo. E naquele momento, Satanás, como diz aqui, tomou Judas. Por quê? Porque Judas se corrompeu. Irmãos, somos corruptos, sim, seres humanos corruptos. Só que quando Jesus nos comprou com seu sangue, ele nos revestiu da incorruptibilidade. Então, ou seja, se nós andarmos com ele, nós vamos errar, mas nós vamos correr para pedir perdão e cada dia vamos errar menos, porque andamos mais perto com ele. Quanto mais se afastar de Jesus, mais pecado vamos ter. Quanto mais perto de Jesus, menos pecados vamos ter. Então, queridos, vocês entenderam por que o nosso Senhor está dizendo que Deus tinha conhecimento de Judas? Sabia que Judas não ia se arrepender. Ainda que ele foi lá e pegou uma corda e ele queria se enforcar, queria tirar sua vida como tirou, e se ele realmente tivesse se arrependido, ele tinha ido aos pés de Jesus e falou: Meu Senhor, me perdoa que eu cometi tal erro. Não, ele foi lá por causa do seu remorso. Ele quis dar o fim da vida dele por remorso pelo erro que ele cometeu. Não tinha como voltar atrás. Então, nem isso ele foi. Se ele tivesse ido aos pés do Senhor e pedido perdão, com certeza teria esse perdão de Jesus, porque Jesus, olha só, irmão, com toda aquela crucificação que Jesus passou e toda aquela humilhação, Jesus ainda crucificado olha para o Pai lá no céu e diz: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem, Pai, então estão cegos. Pois é, irmãos. Mas Judas não teve essa sorte, porque Jesus sabia que ele não iria fazer isso. E você acha que Deus conhece quem vai realmente se converter para ele ou não? Você acha que Deus conhece quem vai entrar no céu e quem não vai? Claro que ele conhece. Você sabe, você acha que ele sabe que quando nós pecamos e ele só fica aguardando quem vai vir pedir perdão para ele ou vai continuar no pecado? Ele conhece tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem consciência, ele tem presciência de tudo isso aí. Então, por isso que aqui está bem claro, bem explicado, né? Que no caso de Judas. Agora nós vemos aqui, nesse versículo 23, né? Nós estamos vendo aqui no 23, e depois, é claro que tem o 24 aqui que diz assim, né, meu irmão? Eu vou até ali, ó. 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. 24 diz: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. Que interessante isso, irmão. Vamos entender essa passagem, tá bom? Que Lucas aqui, nós vemos que Lucas escreveu, né, o Evangelho de Lucas, né, amados? Nós estamos vendo aqui essa passagem é, como, como os discípulos foram imaturos, irmãos. Se nós observarmos aqui, os discípulos ainda estavam imaturos, eles ainda estavam aprendendo, porque, irmãos, eles tiveram uma experiência espiritual muito grande, como nós estamos tendo hoje, através do Espírito Santo, mas eles estavam com Jesus vivo, irmãos. Então, eles tiveram uma experiência espiritual mas tão tremendo, conforme aqui está as Escrituras, tão tremenda, irmão, como a ceia da Páscoa. Tiveram a ceia da Páscoa, a Santa Ceia, então foi dirigida, né? E tudo isso foi Jesus que dirigiu, foi o Senhor Jesus que estava ali, né? Tomando, ensinando eles. Mas eles estavam, nós vemos no versículo 24, após uma santa ceia tão gloriosa dessa, olha a imaturidade dele no versículo 24. E houve, olha, depois daquela ceia com Jesus, o versículo 24. E houve também entre eles contenda. Mas depois da Santa Ceia, irmão, é imaturidade? Isso ou não é imaturidade? Meu Deus, eles não entenderam ainda, mas depois eles entenderam. Olha aí, sobre qual deles parecia ser maior? Ainda queriam disputar quem é o maior. Oh, meu Deus, o maior, irmão. Só que depois eu vou deixar isso para nós lermos na próxima reunião, tá bom? Vou explicar melhor. Vocês entenderam? Irmãos, agora no meio de nós, cristão,
Tem maturidade no meio de nós ou não tem? Tem. Ainda tem pessoas que estão aí querendo cargos, querendo ministério, querendo isso, querendo aquilo, queria estar no lugar do outro, para ver quem vai ser maior, quem vai falar melhor, quem vai estar. Irmãos, Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que quem quer ser maior, que seja o servo, que sirva os outros. Irmão, para os pregadores, eles têm que ser o menor, eles têm que servir a igreja, entendeu? Vocês têm que ser servidos. E aqui, esta é a palavra que Deus nos dá hoje. Ainda eles não entenderam isso na hora, mas depois eles foram entendendo. Aí, mais para frente, veio nascer. Que nesta manhã, se tiver alguém imaturo aqui hoje, em nome de Jesus, cresça com esta palavra que o Senhor nos preparou nesta manhã, com a leitura da Bíblia Sagrada. Esses são os conselhos que hoje Deus nos dá. Que o nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo e a Deus Todo-Poderoso seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.